Existe um momento da noite em que tudo fica em silêncio. As ruas ficam vazias, as luzes das casas começam a se apagar e o mundo parece desacelerar. É nesse momento que muitas pessoas finalmente se deitam esperando encontrar descanso, mas nem sempre é isso que acontece. Talvez você já tenha vivido noites em que o corpo está cansado, mas a mente simplesmente não consegue parar. Noites em que pensamentos aparecem sem convite, preocupações voltam à memória, medos que pareciam pequenos durante o dia começam a parecer maiores no silêncio da madrugada. Algumas pessoas até conseguem dormir, mas acordam de repente no meio da noite, com o coração acelerado, com a sensação de inquietação ou com sonhos perturbadores que deixam a mente confusa. Outras sentem um peso estranho no ambiente, uma sensação difícil de explicar, como se algo estivesse tirando a paz do coração. Se você já passou por algo assim, saiba que você não está sozinho. Muitas vezes essas experiências não são apenas emocionais ou psicológicas. Existe também uma batalha espiritual que acontece quando o ser humano está mais vulnerável, durante o sono. A noite pode ser um momento de descanso, mas também pode ser um momento em que precisamos ainda mais da proteção de Deus. E é exatamente por isso que você chegou até esta oração hoje. Talvez não tenha sido por acaso que você encontrou este vídeo. Talvez seu coração estivesse procurando exatamente isso. Uma oração que traga paz, proteção e descanso verdadeiro para sua noite. Porque existe algo muito poderoso que acontece quando alguém decide entregar sua noite nas mãos de Deus. Quando você ora antes de dormir, você não está apenas dizendo algumas palavras. Você está abrindo espaço para que a presença de Deus entre na sua casa, para que a paz divina ocupe sua mente e para que a proteção espiritual cubra sua vida durante toda a madrugada. Enquanto muitas pessoas dormem sem perceber o que acontece ao redor, aqueles que colocam sua confiança em Deus descansam debaixo de uma promessa muito poderosa. Deus guarda aqueles que confiam nele. Isso significa que enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto seus olhos estão fechados, Deus continua protegendo sua casa. Enquanto sua mente descansa, Deus continua cuidando da sua vida. E nesta oração de hoje, nós vamos declarar algo muito importante sobre esta noite. Nenhum medo, nenhuma inquietação e nenhum ataque espiritual terá espaço na sua vida enquanto você dormir. Sua casa será colocada nas mãos de Deus. Sua mente será coberta pela paz divina. E sua noite será guardada pela presença do Senhor. Mas antes de começarmos esta oração, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Se você deseja que Deus proteja sua casa nesta noite, existe um momento do dia em que o corpo finalmente desacelera. O silêncio toma conta do ambiente e a mente começa a se desligar das preocupações. Esse momento chega quando a noite cai e o mundo ao redor diminui seu ritmo. As ruas ficam mais vazias. Os barulhos diminuem e muitas casas começam a apagar suas luzes. É nesse momento que muitas pessoas se deitam esperando descansar, mas nem sempre o descanso chega com facilidade. Talvez você já tenha vivido noites em que o corpo está cansado, mas a mente continua acordada. Pensamentos começam a surgir um após o outro. Preocupações aparecem sem aviso. Lembranças do passado voltam à memória. Medos sobre o futuro surgem de repente. A noite, que deveria ser um momento de descanso, às vezes se transforma em um campo de batalha silencioso dentro da mente. Muitas pessoas não percebem, mas a noite também é um momento em que nossa sensibilidade espiritual aumenta. Quando estamos dormindo, nossas defesas emocionais e mentais diminuem. O corpo relaxa,
a mente desacelera e o coração fica mais vulnerável. É exatamente por isso que tantas pessoas relatam sonhos inquietantes, sensação de medo sem explicação, ou até mesmo acordar no meio da madrugada com uma sensação estranha no peito. A Bíblia nos lembra que existe uma realidade espiritual ao nosso redor. Nem tudo o que sentimos ou enfrentamos acontece apenas no plano físico. Existem batalhas invisíveis que muitas vezes tentam atingir nossa paz, nossa mente e nosso descanso. E é exatamente durante a noite que essas batalhas podem se intensificar para algumas pessoas. Mas existe uma verdade muito maior do que qualquer medo que possa surgir durante a madrugada. Existe uma promessa poderosa de Deus para aqueles que colocam sua confiança nele antes de dormir. A promessa de proteção, a promessa de cuidado, a promessa de que, mesmo enquanto você dorme, Deus continua guardando sua vida. Talvez você tenha começado a ouvir esta oração porque algo dentro do seu coração sente que precisa de proteção nesta noite. Talvez você tenha enfrentado dias difíceis, desafios emocionais, conflitos ou preocupações que ainda não encontraram solução. Talvez você simplesmente queira dormir em paz, sem medo, sem inquietação e sem aquela sensação estranha que às vezes aparece durante a madrugada. Seja qual for o motivo que trouxe você até aqui, existe algo muito importante que precisa ser lembrado neste momento. Deus se importa com o seu descanso. Sim, o descanso também é espiritual. Dormir bem não é apenas uma necessidade do corpo. É também um momento em que Deus pode restaurar sua mente, renovar suas forças e reorganizar aquilo que parecia confuso durante o dia. Mas para que isso aconteça, é preciso fazer algo simples e poderoso: entregar a noite nas mãos de Deus. Imagine por um momento que sua casa está envolvida por uma luz tranquila, uma luz suave, calma e acolhedora. Essa luz representa a presença de Deus entrando em seu lar neste exato momento. Ela percorre cada ambiente da sua casa. Ela passa pelos corredores, pelos quartos, pelas portas e pelas janelas. Não existe lugar neste lar que esteja fora do alcance dessa presença. Agora imagine que essa mesma luz começa a envolver você. Ela alcança seus pensamentos. Ela alcança suas emoções. Ela alcança seu coração. Muitas vezes carregamos tensões acumuladas durante o dia sem perceber. Pequenas preocupações vão se acumulando. Pequenos medos vão ocupando espaço dentro da mente. E quando chega a hora de dormir, tudo isso tenta se manifestar ao mesmo tempo. Mas nesta noite, algo diferente está acontecendo. Você está escolhendo entregar sua noite a Deus. E quando alguém faz essa escolha, algo muda no ambiente espiritual ao redor dessa pessoa. Agora respire profundamente por um instante. Deixe o ar entrar lentamente e sair com calma. Permita que o corpo comece a relaxar. Não existe pressa neste momento. Este é um momento de descanso, um momento de entrega e um momento de confiança. Comece a falar com Deus dentro do seu coração. Senhor meu Deus, nesta noite eu me coloco diante da tua presença. Tu conheces cada pensamento que passou pela minha mente hoje. Tu conheces cada preocupação que tentei carregar sozinho.
Tu sabes exatamente como está o meu coração neste momento. Deus não precisa que você esconda nada. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece suas batalhas silenciosas. Ele conhece as noites em que você tentou dormir, mas algo dentro de você parecia inquieto. Por isso, nesta oração, não é necessário fingir força. Você pode simplesmente ser sincero. Continue falando com Deus. Pai, nesta noite eu entrego minha mente nas tuas mãos. Se existe qualquer pensamento que não vem de ti, eu peço que seja afastado. Se existe qualquer inquietação espiritual tentando roubar minha paz, eu peço que tua presença seja maior do que qualquer medo. Existe algo poderoso quando declaramos essas palavras. O mundo espiritual responde à autoridade do nome de Deus. Aquilo que tenta trazer medo perde força quando alguém se coloca sob a proteção divina. Agora imagine novamente sua casa vista de fora, o céu da noite acima dela, o silêncio ao redor. E sobre o seu lar existe uma proteção espiritual como uma cobertura invisível. Como se anjos estivessem posicionados ao redor da sua casa, guardando cada entrada. Essa não é apenas uma imagem simbólica. A Bíblia fala diversas vezes sobre a proteção de Deus durante a noite, sobre anjos que guardam aqueles que confiam no Senhor, sobre a paz que vem quando entregamos nossa vida nas mãos dele. Talvez existam momentos em que você acorda durante a madrugada sem entender o motivo. Talvez existam noites em que o sono parece mais leve ou inquieto. Mas nesta noite, algo diferente está sendo declarado sobre a sua vida. Esta noite está sendo entregue a Deus. E quando Deus assume o controle de uma noite, a paz começa a tomar o lugar da inquietação. Agora continue esta oração dentro do seu coração. Senhor, eu entrego também meus sonhos em tuas mãos. Que tudo aquilo que eu viver durante o sono seja guardado pela tua presença. Afasta qualquer ataque espiritual, qualquer perturbação, qualquer influência que não vem de ti. Enquanto você fala essas palavras, imagine a presença de Deus fortalecendo sua mente, como se um escudo espiritual estivesse sendo colocado ao redor dos seus pensamentos. Um escudo que impede que o medo entre. Um escudo que protege sua paz interior. Talvez você não perceba, mas este momento de oração já está transformando o ambiente ao seu redor. A atmosfera muda quando alguém ora com fé. O coração se acalma. A mente desacelera. E a paz começa a ocupar o espaço onde antes existia preocupação. Agora apenas descanse por um instante nessa sensação de segurança. E antes de continuar, faça um pequeno gesto de fé que fortalece esta corrente de oração. Escreva nos comentários: Deus está guardando meu sono esta noite. E se esta oração falou ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa dormir em paz hoje. A noite continua avançando, e neste momento, o silêncio se torna ainda mais profundo. Muitas pessoas já estão dormindo agora, outras ainda lutam contra pensamentos que insistem em permanecer ativos. A verdade é que a madrugada tem um poder especial sobre a mente humana. Quando tudo ao redor fica quieto, aquilo que estava escondido dentro de nós começa a aparecer com mais força. Pensamentos que durante o dia pareciam pequenos podem crescer durante a noite. Medos que pareciam controlados podem se tornar mais intensos. Algumas pessoas acordam no meio da madrugada com o coração acelerado, mas existe algo extremamente importante que precisa ser compreendido neste momento. A presença de Deus não desaparece quando chega a noite.
Na verdade, muitas vezes é exatamente durante a madrugada que Deus se aproxima ainda mais daqueles que buscam sua proteção. Enquanto o mundo descansa, Deus continua trabalhando silenciosamente na vida daqueles que colocam sua confiança nele. Talvez você esteja ouvindo esta oração porque já experimentou noites difíceis, noites em que o sono foi interrompido, noites em que sonhos perturbadores trouxeram medo ou inquietação, noites em que parecia existir uma batalha invisível acontecendo dentro da sua mente. Se isso já aconteceu com você, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam esse tipo de batalha espiritual sem perceber exatamente o que está acontecendo. A mente humana é sensível, e quando estamos dormindo, nossas defesas naturais diminuem. É por isso que proteger a noite com oração é algo tão poderoso. A oração funciona como uma cobertura espiritual. Ela cria um ambiente de proteção. Ela fortalece a mente. Ela acalma o coração. E, acima de tudo, ela convida a presença de Deus para assumir o controle da noite. Agora respire novamente de forma profunda e tranquila. Permita que seu corpo continue relaxando. Se você estiver deitado, deixe seus ombros relaxarem, deixe seus músculos soltarem qualquer tensão acumulada. Este é um momento de entrega completa. Imagine novamente sua casa neste momento, cada quarto em silêncio, cada parede guardando as histórias e os momentos que já aconteceram ali dentro. Sua casa não é apenas um lugar físico. Ela é o espaço onde sua vida acontece, onde sua família vive, onde seus sonhos se desenvolvem. E nesta noite, essa casa está sendo colocada sob a proteção de Deus. Agora comece a falar com Deus mais uma vez dentro do seu coração. Senhor meu Deus, nesta noite eu peço que tua presença permaneça dentro da minha casa. Que cada ambiente deste lugar seja coberto pela tua paz. Que nenhuma perturbação espiritual tenha acesso a este lar. Enquanto essas palavras são declaradas, imagine uma luz suave envolvendo todo o espaço ao seu redor. Essa luz representa a presença divina protegendo cada detalhe da sua vida. Ela cobre as portas, as janelas e cada entrada da casa. Nada que carregue medo ou inquietação consegue atravessar essa proteção. Continue esta oração. Pai, eu coloco diante de ti minha mente e meus pensamentos. Se existe qualquer ataque espiritual tentando trazer medo, angústia ou confusão durante a madrugada, eu declaro que isso não terá poder sobre mim. Existe algo muito poderoso quando alguém declara proteção espiritual com fé. O medo perde força quando a mente se enche de confiança em Deus. Aquilo que antes parecia ameaçador começa a desaparecer quando a presença divina assume o controle. Talvez você já tenha acordado durante a madrugada, sentindo uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Talvez você tenha sentido seu coração acelerado sem explicação. Em momentos assim, muitas pessoas se sentem vulneráveis ou assustadas. Mas a verdade é que nenhum ataque espiritual é maior do que a proteção de Deus. Nenhuma perturbação é mais forte do que a presença divina. Nenhuma sombra pode permanecer onde a luz de Deus está presente. Agora imagine que um círculo de proteção espiritual começa a se formar ao redor da sua cama, como se uma presença tranquila estivesse guardando o espaço onde você está. Essa presença traz calma, segurança e uma sensação profunda de cuidado. Continue a oração. Senhor, eu entrego também meus sonhos nas tuas mãos. Que meus sonhos sejam lugares de descanso, não de medo. Que minha mente encontre paz enquanto meu corpo recupera suas forças. O sono é um dos maiores presentes que Deus deu ao ser humano. Durante o sono, o corpo se restaura. A mente reorganiza pensamentos. As emoções encontram equilíbrio. É por isso que proteger esse momento é tão importante. Quando uma pessoa dorme em paz, ela acorda com mais força
para enfrentar os desafios da vida. Agora imagine novamente sua casa vista de fora durante esta noite. O céu escuro, as estrelas brilhando, o silêncio da madrugada envolvendo tudo. E ao redor do seu lar existe uma presença invisível de proteção, como se anjos estivessem posicionados ao redor da casa, guardando cada porta, guardando cada janela, guardando cada pessoa que está dentro desse lar. Essa imagem representa uma promessa espiritual. Deus guarda aqueles que confiam nele. Continue falando com Deus. Pai, se existe qualquer energia negativa, qualquer influência espiritual que não vem de ti, eu peço que seja afastada agora. Que tua presença seja mais forte do que qualquer coisa que tente perturbar esta noite. Enquanto essa oração continua, algo começa a acontecer dentro de você. A mente começa a desacelerar. O coração começa a se acalmar. A respiração se torna mais tranquila. Esse é o efeito da paz espiritual. Ela não chega de forma brusca. Ela chega suavemente, como uma brisa tranquila que envolve a alma. Talvez você tenha começado esta oração carregando preocupações. Talvez sua mente estivesse cheia de pensamentos que pareciam difíceis de controlar. Mas agora algo está mudando. A presença de Deus está trazendo calma. E essa calma está preparando sua mente para um descanso profundo. Mas ainda existe algo muito importante que precisa ser feito nesta noite. Antes de continuar, faça um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: minha noite está protegida por Deus. E se esta oração está trazendo paz ao seu coração, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dormir em paz hoje. Existe um momento profundo da noite em que tudo ao redor parece completamente silencioso. As luzes das casas estão apagadas, as ruas estão vazias e a maioria das pessoas já está dormindo profundamente. É nesse momento que a mente humana entra em um estado ainda mais sensível. O corpo está descansando, mas o mundo interior continua ativo. Pensamentos, emoções e memórias podem surgir de maneira inesperada. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas começam a sentir algo difícil de explicar. Uma inquietação silenciosa, um medo leve que surge sem motivo aparente, ou até mesmo aquela sensação de que o descanso não está sendo completo. Muitas vezes essas experiências não são apenas físicas ou psicológicas. Existe também uma dimensão espiritual que influencia nossos momentos de descanso. A madrugada, para muitas pessoas, se torna um tempo de batalha invisível. Algumas acordam de repente sem entender o motivo. Outras têm sonhos que parecem confusos ou perturbadores. Há quem sinta o coração acelerar no meio da noite, como se algo estivesse tentando roubar a paz do seu descanso. Mas existe uma verdade poderosa que precisa ser lembrada neste momento. Deus não apenas observa sua vida durante o dia. Ele também guarda suas noites. Ele acompanha cada momento da sua existência, inclusive quando seus olhos estão fechados e seu corpo está descansando. E quando alguém decide entregar sua madrugada nas mãos de Deus, algo começa a mudar no ambiente espiritual. Talvez você esteja ouvindo esta oração porque, no fundo do seu coração, existe um desejo simples, mas profundo, dormir em paz. Não apenas fechar os olhos,
mas descansar verdadeiramente. Dormir sem medo. Dormir sem aquela sensação de inquietação que às vezes aparece quando o silêncio da madrugada se torna muito intenso. A boa notícia é que Deus se importa com esse detalhe da sua vida. O descanso também faz parte das promessas divinas. Quando Deus protege uma pessoa, essa proteção não termina quando o sol se põe. Pelo contrário, muitas vezes é durante... Agora imagine algo muito especial acontecendo neste momento. Imagine que ao redor da sua mente começa a se formar uma barreira espiritual de proteção. Não é uma barreira visível aos olhos humanos, mas é real no mundo espiritual. É como se a presença de Deus estivesse criando um espaço seguro ao redor dos seus pensamentos, impedindo que qualquer influência negativa consiga entrar. Essa barreira protege seus pensamentos, protege suas emoções, protege seus sonhos. Muitas vezes aquilo que perturba uma noite começa primeiro dentro da mente. Pensamentos repetitivos, preocupações que voltam constantemente, lembranças que causam ansiedade. Quando a mente se enche dessas coisas, o descanso se torna difícil. Mas quando a mente é protegida pela presença de Deus, algo muda profundamente. Agora comece a falar com Deus dentro do seu coração mais uma vez. Senhor meu Deus, nesta noite eu entrego completamente minha mente nas tuas mãos. Tu conheces cada pensamento que passou pelo meu coração hoje. Tu sabes aquilo que me trouxe preocupação, aquilo que me trouxe medo e aquilo que tentou roubar minha paz. Existe algo extremamente poderoso na sinceridade diante de Deus. Não precisamos esconder nossas fraquezas, nossos medos ou nossas inseguranças. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Continue a oração. Pai, eu peço que tua presença coloque uma barreira espiritual ao redor da minha mente nesta noite. Que nenhum pensamento negativo tenha poder sobre mim. Isso acontece porque a mente humana tem uma tendência natural de tentar controlar o futuro. Mas a verdade é que existe algo muito mais poderoso do que qualquer preocupação: a confiança em Deus. Quando confiamos em Deus, não precisamos carregar o peso de tentar resolver tudo sozinhos. Agora continue falando com Deus. Senhor, eu entrego também meus medos nas tuas mãos. Se existe qualquer medo escondido dentro do meu coração, eu peço que tua paz seja maior do que ele. Enquanto essa oração acontece, imagine novamente sua casa vista de fora durante esta noite. O céu está escuro, as estrelas brilham tranquilamente e tudo ao redor parece calmo. Sobre seu lar existe uma proteção espiritual invisível, como se anjos estivessem guardando cada entrada da casa. Esses anjos não estão ali por acaso. Eles representam o cuidado constante de Deus, guardando a casa, guardando a família, guardando a mente de cada pessoa que está dormindo ali. Agora imagine que essa proteção se torna ainda mais forte ao redor da sua cama, como se um círculo de luz estivesse envolvendo o lugar onde você está. Dentro desse espaço existe paz, existe segurança, existe tranquilidade. Nenhum medo consegue atravessar essa proteção. Nenhuma perturbação espiritual consegue entrar nesse espaço. Continue a oração dentro do seu coração. Pai, que minha mente encontre descanso verdadeiro nesta noite. Que meus pensamentos se acalmem. Que minha respiração se torne tranquila. E que minha alma encontre paz na tua presença. Talvez você tenha chegado até este momento da oração carregando preocupações que pareciam grandes demais. Talvez você estivesse tentando encontrar soluções para coisas que ainda não aconteceram. Mas agora algo começa a mudar dentro de você. A mente começa a desacelerar. Os pensamentos começam a se acalmar. O coração começa a sentir uma tranquilidade que não depende das circunstâncias externas. Essa tranquilidade vem da presença de Deus. E quando essa presença toma conta da mente,
Até mesmo os sonhos começam a se tornar mais leves. Mas ainda existe algo muito importante que precisa ser declarado nesta noite. Antes de continuar, faça um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: Deus está guardando minha mente esta noite. E se esta oração está trazendo paz ao seu coração, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de proteção espiritual durante o sono. A madrugada é um dos momentos mais silenciosos da existência humana. Enquanto o mundo desacelera e muitas pessoas dormem profundamente, existe uma realidade espiritual acontecendo ao redor de cada casa, de cada família e de cada pessoa que colocou sua confiança em Deus antes de fechar os olhos. O silêncio da noite pode parecer apenas ausência de som, mas espiritualmente ele pode ser um tempo de cuidado divino, um tempo em que Deus continua trabalhando mesmo quando o corpo humano está descansando. Talvez você já tenha pensado que quando dorme tudo fica parado, mas a verdade é que enquanto você descansa, Deus continua guardando sua vida. Ele continua observando sua casa, continua protegendo sua família e continua cuidando de cada detalhe que você não consegue controlar. Existem coisas que estão além da nossa força, além da nossa compreensão e além da nossa capacidade humana de resolver. E é exatamente nesses momentos que a proteção divina se torna ainda mais necessária. Muitas pessoas enfrentam noites difíceis sem entender completamente o motivo. Algumas sentem uma inquietação que aparece de repente. Outras têm sonhos que trazem medo ou ansiedade. Algumas acordam no meio da madrugada com a sensação de que algo não está certo. Quando essas coisas acontecem repetidamente, o coração começa a desejar algo simples, mas extremamente poderoso: proteção espiritual. E é exatamente isso que esta oração está declarando agora. Nesta noite, não apenas sua mente está sendo entregue nas mãos de Deus, mas também sua casa inteira está sendo colocada sob a proteção divina. Cada espaço do seu lar, cada quarto, cada parede, cada porta e cada janela estão sendo apresentados diante de Deus neste momento. Agora imagine algo profundo acontecendo ao redor da sua casa. Imagine que ao redor do seu lar começam a se posicionar anjos enviados por Deus. Não são figuras imaginárias criadas pela mente humana, mas mensageiros espirituais enviados para proteger aqueles que confiam no Senhor. Esses anjos se posicionam silenciosamente ao redor da casa, como guardiões atentos que observam cada detalhe da madrugada. Um anjo guarda a porta de entrada. Outro permanece próximo às janelas. Outro se posiciona no ambiente onde você está descansando. E assim, toda a casa passa a ser cercada por uma proteção espiritual invisível aos olhos humanos, mas poderosa no mundo espiritual. Agora fale com Deus dentro do seu coração mais uma vez. Senhor meu Deus, nesta noite eu coloco minha casa completamente nas tuas mãos. Tu conheces cada pessoa que vive neste lar, conheces nossas lutas, nossos sonhos e nossas necessidades. Eu peço que tua proteção esteja sobre este lugar enquanto dormimos. Existe algo extraordinário quando uma casa é entregue nas mãos de Deus. O ambiente muda. A atmosfera espiritual se transforma. Aquilo que antes parecia pesado começa a se tornar mais leve. Continue a oração. Pai, envia teus anjos para guardar este lar durante toda esta madrugada. Que nenhum mal tenha acesso a este lugar. Que nenhuma influência espiritual negativa consiga entrar aqui. Enquanto essas palavras são declaradas, imagine novamente sua casa vista de cima, como se o céu estivesse observando aquele lugar com cuidado especial. Ao redor dela existe uma luz suave e protetora. Dentro dessa luz estão os anjos guardiões enviados por Deus. Eles observam silenciosamente. Eles protegem discretamente. Eles permanecem atentos enquanto todos descansam. Essa imagem representa algo muito importante. Deus não abandona aqueles que colocam sua confiança nele.
Talvez existam momentos em que a vida parece incerta, momentos em que desafios surgem inesperadamente. Mas mesmo nesses momentos, a proteção divina continua presente. Agora continue falando com Deus. Senhor, guarda também minha família nesta noite. Se existem pessoas que eu amo dentro desta casa, eu peço que todas sejam protegidas enquanto dormem. Guarda seus sonhos, guarda suas mentes e guarda seus corações. Enquanto essa oração continua, imagine cada pessoa da sua família dormindo tranquilamente. Imagine uma paz suave envolvendo cada quarto da casa. Uma paz que acalma o coração, que tranquiliza a mente e que afasta qualquer perturbação espiritual. Essa paz não vem apenas do silêncio da noite. Ela vem da presença de Deus. Talvez você tenha chegado até esta oração sentindo algum tipo de preocupação. Talvez existam desafios na sua vida que ainda não foram resolvidos. Mas agora, algo importante está sendo declarado. Esta noite está nas mãos de Deus. E quando uma noite é entregue nas mãos de Deus, a proteção divina começa a agir de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Agora imagine que a luz espiritual que envolve sua casa começa a se tornar ainda mais forte. Como se uma cobertura invisível estivesse protegendo todo o lar. Nada que carregue medo, ansiedade ou perturbação consegue atravessar essa proteção. Dentro dessa cobertura existe descanso, existe segurança, existe cuidado. Continue a oração. Pai, que esta noite seja uma noite de paz, que nosso sono seja tranquilo, que nossa mente encontre descanso e que nossos sonhos sejam guardados pela Tua presença. Talvez neste momento seu corpo esteja começando a relaxar ainda mais. Talvez sua respiração esteja mais calma. Talvez seus pensamentos estejam ficando mais silenciosos. Isso acontece porque a paz espiritual começa a ocupar o espaço onde antes existia tensão. Mas ainda existe algo muito importante que vamos declarar nesta noite. Antes de continuar, faça um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários: minha casa está protegida por Deus esta noite. E se esta oração está trazendo paz ao seu coração, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de proteção espiritual durante o sono. Existe um momento da madrugada em que o silêncio parece ainda mais profundo do que antes. É como se o mundo inteiro estivesse respirando lentamente, enquanto a escuridão cobre tudo com uma quietude quase sagrada. Para muitas pessoas, esse deveria ser o momento mais tranquilo da noite, o momento em que o corpo já está completamente relaxado e a mente começa a entrar no descanso profundo que restaura as forças. Mas a verdade é que nem sempre isso acontece com facilidade. Muitas pessoas chegam exatamente a esse ponto da madrugada e, em vez de encontrar descanso, encontram inquietação. Pensamentos começam a aparecer sem convite. Preocupações voltam à mente. Lembranças antigas surgem de repente. Algumas vezes o coração acelera levemente, como se o corpo estivesse tentando alertar sobre algo que nem sempre sabemos explicar. Esse tipo de experiência é mais comum do que muitas pessoas imaginam. A mente humana carrega emoções, responsabilidades, medos e expectativas acumuladas ao longo do dia. Quando finalmente paramos e tentamos descansar, tudo aquilo que estava guardado pode surgir ao mesmo tempo. A madrugada, então, se transforma em um momento de batalha silenciosa dentro da mente. Mas existe algo extremamente poderoso que precisa ser lembrado neste momento. A paz de Deus tem poder para silenciar essa batalha. A paz divina não depende das circunstâncias externas. Ela não depende de tudo estar resolvido na vida. Ela não depende de todos os problemas desaparecerem imediatamente. A paz que vem de Deus é diferente de qualquer outra forma de tranquilidade que o ser humano conhece. Ela entra no coração mesmo quando a vida ainda está cheia de desafios. Ela acalma a mente mesmo quando existem perguntas sem resposta. Ela traz descanso mesmo quando o futuro ainda parece incerto.
E é exatamente essa paz que está sendo convidada para entrar na sua vida agora. Imagine por um momento que a presença de Deus começa a envolver sua casa de maneira ainda mais profunda. Não apenas como uma proteção ao redor do lar, mas como uma atmosfera de tranquilidade que preenche cada espaço, como se o ar ao redor estivesse carregado de calma, de segurança e de cuidado. Agora imagine essa paz descendo suavemente sobre você. Ela alcança sua mente primeiro. Os pensamentos começam a diminuir de intensidade. Aquilo que parecia urgente começa a perder força. Aquilo que parecia impossível começa a parecer menor. Essa é uma das formas mais bonitas da ação divina. Deus não apenas resolve problemas, Ele também acalma o coração enquanto as soluções ainda estão sendo preparadas. Agora comece a falar com Deus mais uma vez dentro do seu coração. Senhor meu Deus, nesta noite eu peço que Tua paz desça sobre minha vida. Tu conheces tudo aquilo que passou pela minha mente hoje. Conheces minhas preocupações, meus desafios e até mesmo aquilo que tentei esconder dentro do meu coração. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece os pensamentos que você nunca contou a ninguém. Ele conhece os medos que você tenta ignorar. Ele conhece os momentos em que você se sente cansado de carregar tantas responsabilidades. E mesmo assim, Ele continua cuidando de você. Pai, eu entrego todas as minhas preocupações nas Tuas mãos. Aquilo que eu não consigo resolver, eu coloco diante de Ti. Aquilo que está fora do meu controle, eu entrego completamente à Tua vontade. Enquanto essas palavras são declaradas, imagine seus pensamentos sendo colocados nas mãos de Deus, como se cada preocupação estivesse sendo retirada do peso que você carregava sozinho. É como se uma carga invisível estivesse sendo removida lentamente dos seus ombros. Talvez existam situações na sua vida que ainda não têm solução clara. Talvez existam decisões difíceis pela frente. Talvez existam desafios que parecem grandes demais neste momento. Mas Deus não pede que você resolva tudo antes de descansar. Ele apenas pede que você confie. Agora imagine novamente sua casa envolvida por aquela luz espiritual que representa a presença de Deus. Essa luz não apenas protege contra ataques espirituais, mas também traz uma paz profunda que acalma qualquer ambiente. Ela passa pelos corredores da casa. Ela entra em cada quarto. Ela envolve cada pessoa que está dormindo ali. E pouco a pouco, a atmosfera do lar se torna mais tranquila. Agora continue falando com Deus. Senhor, que Tua paz silencie qualquer pensamento de medo, que Tua presença afaste toda ansiedade, que minha mente encontre descanso verdadeiro nesta noite. Talvez neste momento você perceba que sua respiração está mais calma. Talvez o corpo esteja mais relaxado. Talvez os pensamentos estejam diminuindo o ritmo. Isso acontece porque a paz espiritual começa a ocupar o lugar onde antes existia tensão. Essa paz não é apenas emocional. Ela é espiritual. Ela alcança o coração de forma profunda. E quando essa paz entra na mente de uma pessoa, até mesmo os sonhos se tornam mais tranquilos. Agora imagine que sua mente se torna como um lago calmo durante a madrugada. No começo da noite, talvez esse lago estivesse agitado, com ondas de pensamentos e preocupações se movendo constantemente. Mas agora, pouco a pouco, a superfície começa a se acalmar. As ondas diminuem. O movimento desacelera. E a água se torna tranquila novamente. Essa imagem representa aquilo que Deus está fazendo dentro da sua mente neste momento. Ele está trazendo calma. Ele está trazendo descanso. Ele está trazendo paz. Continue a oração. Pai, que minha noite seja guardada pela Tua presença. Que meu sono seja profundo e restaurador. Que amanhã eu acorde renovado, com novas forças e com esperança para enfrentar tudo aquilo que vier pela frente. Existe uma promessa divina que muitas pessoas esquecem.
Deus não apenas cuida da nossa vida espiritual, Ele também se importa com nosso descanso físico e emocional. O sono restaurador é parte do cuidado divino. Quando dormimos bem, acordamos mais fortes. Quando descansamos verdadeiramente, nossa mente se torna mais clara. E quando a paz de Deus guarda nossa noite, até o amanhecer parece diferente. Mas ainda existe algo muito importante que vamos declarar nesta oração. Antes de continuar, faça um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: a paz de Deus está sobre minha noite. E se esta oração está acalmando seu coração, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dormir em paz hoje. Existe algo profundamente reconfortante em compreender que a vida não depende apenas daquilo que conseguimos fazer durante o dia. Muitas vezes carregamos a sensação de que precisamos resolver tudo sozinhos, que cada problema precisa de uma solução imediata e que cada desafio exige nossa força constante. Esse pensamento cria um peso silencioso dentro da mente, um tipo de cansaço que não vem apenas do corpo, mas também do coração. É por isso que tantas pessoas chegam à noite sentindo uma exaustão que vai além do físico. Não é apenas o trabalho do dia, não são apenas as tarefas acumuladas ou as responsabilidades familiares. É também o peso das preocupações, das decisões difíceis, das incertezas sobre o futuro e das perguntas que ainda não têm resposta. Mas existe uma verdade espiritual extremamente poderosa que muitas vezes esquecemos. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Isso significa que o descanso não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, descansar também é um ato de confiança. Quando você fecha os olhos e entrega sua noite nas mãos de Deus, você está declarando algo muito importante. Você reconhece que existem coisas que apenas Deus pode fazer. Talvez você esteja ouvindo esta oração nesta noite carregando preocupações que parecem grandes demais. Talvez existam situações na sua vida que ainda não se resolveram, caminhos que ainda não se abriram ou respostas que ainda não chegaram. Em momentos assim, a mente tenta encontrar soluções a qualquer custo, mesmo quando o corpo já está cansado e precisa descansar. Mas Deus não trabalha apenas quando você está acordado. Ele trabalha no silêncio da madrugada. Ele trabalha nos bastidores da sua história. Ele trabalha em situações que você ainda nem consegue enxergar. Agora imagine algo muito especial acontecendo neste momento. Enquanto sua casa está em silêncio e a noite continua avançando, Deus está preparando coisas que você ainda não consegue ver. Caminhos estão sendo organizados. Situações estão sendo alinhadas. Pessoas estão sendo colocadas no lugar certo. Portas que pareciam fechadas podem estar sendo preparadas para se abrir no tempo certo. Esse é um dos mistérios mais bonitos da fé. Confiar que Deus está agindo mesmo quando não vemos nada acontecendo. Agora comece a falar com Deus mais uma vez dentro do seu coração. Senhor meu Deus, nesta noite eu descanso na certeza de que Tu estás trabalhando em meu favor. Mesmo quando meus olhos estão fechados, Tu continuas cuidando da minha vida. Existe algo profundamente libertador em entregar o controle a Deus. O ser humano foi criado para confiar, não para carregar sozinho o peso de toda a existência. Continue a oração. Pai, eu entrego diante de Ti todas as situações que estão além da minha força. Aquilo que eu tentei resolver e não consegui. Aquilo que ainda me preocupa. Aquilo que ainda parece sem solução. Enquanto essas palavras são declaradas, imagine suas preocupações sendo colocadas nas mãos de Deus, uma a uma. Cada problema, cada medo, cada dúvida sendo entregue como se fosse um peso retirado dos seus ombros. Talvez existam portas que você deseja ver abertas. Talvez existam sonhos que parecem distantes. Talvez existam respostas que você tem buscado há muito tempo. Mas Deus conhece o momento certo para cada coisa. Agora imagine novamente sua casa durante esta madrugada.
tudo está quieto, tudo está em paz. Dentro desse silêncio, Deus está trabalhando em dimensões que vão além daquilo que conseguimos compreender. Ele trabalha no coração das pessoas. Ele trabalha nas circunstâncias da vida. Ele trabalha até mesmo em situações que parecem completamente impossíveis. Continue falando com Deus. Senhor, enquanto eu descanso esta noite, eu peço que prepares meu amanhã. Abre caminhos onde hoje eu não vejo saída. Traz respostas onde ainda existem dúvidas. Renova minhas forças para o novo dia que virá. Existe algo muito bonito nessa oração. Ela reconhece que o amanhã não depende apenas do esforço humano, mas também da direção divina. Muitas vezes tentamos planejar cada detalhe da vida, mas Deus enxerga o futuro de uma forma que nós não conseguimos enxergar. Ele conhece oportunidades que ainda não apareceram. Ele conhece encontros que ainda não aconteceram. Ele conhece caminhos que ainda não foram revelados. Por isso, confiar nele traz uma paz diferente. Agora imagine que enquanto você dorme, Deus está organizando seu amanhã como alguém que prepara cuidadosamente um novo amanhecer. O sol ainda não nasceu, mas o novo dia já está sendo preparado. Novas forças estão sendo reservadas para você. Nova esperança está sendo colocada dentro do seu coração. Novas oportunidades podem surgir no momento certo. Essa é uma das promessas mais bonitas da fé. Cada novo dia pode trazer algo que ainda não imaginamos. Pai, que meu sono seja profundo e restaurador. Que meu corpo recupere suas forças. Que minha mente acorde clara e tranquila. E que meu coração esteja cheio de esperança quando o novo dia começar. Talvez neste momento seu corpo esteja cada vez mais relaxado. Talvez seus pensamentos estejam ficando mais silenciosos. Talvez exista uma sensação de segurança que começa a tomar conta da sua mente. Isso acontece quando a confiança em Deus começa a substituir a preocupação. Quando confiamos, a mente descansa. Quando confiamos, o coração se acalma. Quando confiamos, conseguimos dormir sabendo que Deus continua cuidando da nossa história. Antes de continuar, faça um gesto de fé. Escreva nos comentários: Deus está preparando o meu amanhã. E se esta oração está trazendo paz ao seu coração, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir essa esperança nesta noite. Depois de entregar sua mente nas mãos de Deus, depois de colocar sua casa sob a proteção divina, depois de pedir paz para o coração e confiar que o Senhor está trabalhando enquanto você dorme, agora é hora de declarar uma bênção final sobre toda a sua noite. A noite ainda continua lá fora. O céu permanece escuro, as estrelas continuam silenciosas e a madrugada segue seu curso tranquilo. Mas espiritualmente algo já mudou. Aquilo que antes poderia ser uma noite de inquietação agora está sendo transformado em uma noite de descanso, proteção e cuidado divino. Muitas pessoas subestimam o poder de uma oração feita antes de dormir. Mas quando alguém entrega sua noite nas mãos de Deus com fé, algo profundo acontece no mundo espiritual. É como se uma cobertura invisível fosse colocada sobre aquela pessoa, sobre sua casa e sobre tudo aquilo que faz parte da sua vida. Agora imagine novamente sua casa durante esta madrugada. Tudo está silencioso. Tudo está calmo. A proteção que foi declarada ao longo desta oração continua presente. Os anjos enviados por Deus permanecem guardando o lar. A paz divina continua envolvendo cada ambiente. E a presença de Deus permanece como uma luz suave que cobre toda a casa. Agora fale com Deus mais uma vez dentro do seu coração. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta noite. Agradeço pela tua presença que guarda minha vida, pela tua paz que acalma meu coração e pela tua proteção que permanece sobre minha casa. A gratidão tem um poder espiritual muito forte. Quando agradecemos,
Reconhecemos que Deus já está agindo mesmo antes de vermos todas as respostas. Pai, eu entrego completamente esta noite nas tuas mãos. Guarda meu sono, guarda minha mente, guarda minha casa e cada pessoa que vive neste lar. Enquanto essas palavras são declaradas, imagine novamente aquela luz espiritual que envolve toda a casa, se tornando ainda mais forte, como uma cobertura protetora que permanece durante toda a madrugada. Nenhum medo entra, nenhuma perturbação permanece, nenhuma inquietação encontra espaço. Dentro dessa cobertura existe paz, existe descanso, existe segurança. Agora continue falando com Deus. Senhor, se existe qualquer ataque espiritual que tente se levantar contra mim durante esta noite, eu peço que tua proteção seja maior do que qualquer força contrária, que toda perturbação seja afastada e que minha noite seja completamente guardada pela tua presença. Talvez você já tenha vivido noites difíceis no passado, noites em que o sono parecia distante, noites em que pensamentos insistentes ou sentimentos de medo apareciam sem explicação. Mas esta noite é diferente. Esta noite está sendo entregue completamente nas mãos de Deus. Agora imagine sua cama envolvida por uma paz profunda, como se o próprio ambiente ao redor estivesse protegido por uma tranquilidade especial. Sua mente começa a desacelerar ainda mais. Seu corpo relaxa profundamente. Sua respiração se torna lenta e tranquila. Isso acontece porque quando confiamos verdadeiramente em Deus, não precisamos permanecer em estado de alerta. Podemos descansar sabendo que existe um cuidado maior protegendo nossa vida. Pai, que meu sono seja restaurador, que meu corpo recupere suas forças, que minha mente encontre descanso profundo e que meu coração permaneça em paz. Agora imagine o momento do amanhecer que virá algumas horas depois. O céu começará a clarear lentamente. A luz do sol aparecerá no horizonte. Um novo dia começará trazendo novas oportunidades, novas forças e novas possibilidades. E quando esse novo dia chegar, você pode acordar com a certeza de que não esteve sozinho durante a noite. Deus esteve guardando sua vida. Deus esteve protegendo sua casa. Deus esteve cuidando de cada detalhe da sua história. Essa é a beleza da fé. Confiar que mesmo quando não vemos, Deus continua presente. Agora declare as últimas palavras desta oração dentro do seu coração. Senhor, eu descanso na tua presença. Confio minha noite, meu amanhã e toda a minha vida nas tuas mãos. Que tua paz permaneça comigo até o amanhecer. Respire lentamente. Permita que seu corpo relaxe completamente. Permita que sua mente se acalme. Permita que a paz de Deus guarde sua noite. Que você tenha um sono profundo. Que sua casa permaneça protegida. E que o amanhecer traga renovação para a sua vida. Antes de encerrar, faça um último gesto de fé. Escreva nos comentários: eu durmo em paz, porque Deus guarda minha noite. E se esta oração trouxe paz ao seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dormir em paz e inscreva-se no canal para continuar esta jornada de oração todos os dias. Que sua noite seja abençoada, que seu descanso seja profundo e que a paz de Deus permaneça com você. Boa noite.